Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nessa próxima semana, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que é em 8 de março. Nós vamos refletir no programa de hoje qual o sentido deste dia para o nosso planeta e também aproveitar para relembrar aqui alguns dos nomes femininos que mais contribuíram para a codificação e para a divulgação da doutrina espírita desde o seu surgimento no século XIX. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. O Dia Internacional da Mulher não é um dia voltado simplesmente para homenagear as mulheres, mas também convida todos nós à reflexão sobre como a nossa sociedade as trata. Essa reflexão vale tanto para o campo do convívio afetivo, familiar, social, quanto também para as questões relacionadas ao mercado de trabalho e as potencialidades e talentos que as mulheres têm para contribuir para um mundo melhor. E, para todos nós espíritas, um convite também para refletirmos sobre a espiritualidade no campo feminino da alma. A feminilidade representa o vínculo do ser humano com o ato de cuidar do outro, com a compaixão, a maternidade, a sensibilidade, elementos que caracterizam a feminilidade e que são necessários para todos nós adquirirmos ao longo da nossa jornada evolutiva como espíritos eternos que somos. E como nós sabemos, o nosso espírito, na sua jornada infinita de evolução, encarna em diferentes situações e condições, ocupa ora um corpo feminino, ora um corpo masculino, e sabemos que assim, justamente assim, nós vamos ao longo do nosso caminho colhendo os aprendizados e colocando em prática os valores eternos que vamos adquirindo. Uma sociedade que despreza ou que diminui, de alguma forma, as habilidades de algum dos lados, mostra que ainda precisa aprender a valorizar de maneira incondicional o amor, a harmonia e o respeito entre todos os seres.
Trazendo alguns dados atuais do nosso planeta, inúmeros estudos comprovam que ainda hoje as mulheres sofrem com a desigualdade. Há índices maiores de desemprego, salários menores, muito preconceito, violência. As mulheres em diversas sociedades do nosso planeta se veem forçadas a abandonar o seu trabalho por conta dos filhos. Cerca de 30% delas têm que fazer isso, e somente 7% dos homens se sentem comprometidos a ponto de fazerem o mesmo. E tal situação não é vista como uma opção de valor, parar de trabalhar para cuidar dos filhos, embora devesse ser vista como uma das mais nobres funções da vida, permitindo a encarnação de outro ser, educá-lo, orientá-lo corretamente. Mas muitas dessas mães, quando são forçadas a parar, pelo contrário, sentem-se postas de lado, desvalorizadas. Metade das mulheres que engravidam, inclusive, perdem os seus empregos quando retornam da licença maternidade. Será que cabe, em um planeta em regeneração, situações de injustiça, de desrespeito, de desamparo com qualquer que seja a parcela da população? Ao longo do século XX, inúmeras conquistas foram sendo realizadas na sociedade humana que garantiram um maior respeito aos direitos e à visibilidade ao papel feminino em todas as frentes. Situações de violência, de exploração têm sido cada vez mais alvo de denúncias, mas ainda há muito a fazer. No entanto, lá no século XIX, com o surgimento do Espiritismo, a doutrina buscou esclarecer esse tema também. Sempre com o intuito de mostrar o caminho do verdadeiro cristão, os benfeitores espirituais que participaram da codificação também falaram sobre o papel da mulher. No Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, a questão 822, Kardec pergunta o seguinte: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E a resposta foi assim: dos direitos, sim, das funções, não. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete, ocupe-se do exterior, o homem, e do interior, a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. A sua escravização marcha a par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Ponto final. Vejam que fica claro que cada um de nós já ocupou e ainda vai ocupar corpos femininos e masculinos, de acordo com o planejamento reencarnatório que se faz necessário a cada nova etapa que nós vamos percorrendo. E os benfeitores dizem que a distinção dos sexos só existe no corpo físico. Na essência, somos todos iguais perante Deus. E, falando em doutrina espírita, embora nós saibamos que no século XIX, quando a doutrina apareceu, as mulheres ainda eram muito reprimidas nos seus direitos mais básicos, elas ocuparam um protagonismo inegável na codificação. Foram muitas as mulheres que ocuparam posições fundamentais na história do Espiritismo. Em 1848, nós tivemos as irmãs Fox nos Estados Unidos, que ganharam notoriedade porque vieram a público para contar que ouviam sons estranhos pela casa. Nós podemos imaginar a comoção e mesmo a dúvida causada por uma ocorrência desse tipo naquele tempo, ainda mais vinda de mulheres. Já a francesa Amélie Gabrielle Baudet foi uma personagem fundamental na história da implantação da doutrina espírita. Como nós sabemos, ela foi casada com Allan Kardec. Ela foi o seu braço direito ao longo de toda a vida. Professora, artista, foi uma das maiores incentivadoras do trabalho da codificação e da difusão do espiritismo. E após a morte de Kardec, assumiu a gestão e os cuidados de todo o acervo deixado pelo marido. Também na França nós temos as irmãs Baudin, ambas médiums que psicografaram quase todas as questões que foram publicadas
na primeira edição do Livro dos Espíritos. E, na segunda edição, nós tivemos outras mulheres que atuaram como médiuns e que colaboraram, como Ruth Céline Jaffé e as Irmãs do Faux. Com o passar dos anos, o tema espiritualidade foi sendo divulgado e começou a despertar o interesse dos cientistas da época, e mais uma vez nós encontramos mulheres trabalhando. A médium italiana Eusabia Palladino produzia fenômenos físicos que serviram de objeto de pesquisa na época. Ela entrou para a história como a médium que passou pelo exame do maior número de estudiosos. E muitos deles, pasmem, eram convictos de que aqueles fenômenos eram falsos e depois, ao pesquisarem junto à médium, se renderam às evidências do espiritismo. Voltando à França, nós também podemos lembrar de Berthe Froupot, que foi uma grande amiga do casal Kardec. Foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi cofundadora e primeira vice-presidente da União Espírita Francesa. Graças ao empenho dela, boa parte do acervo deixado por Allan Kardec foi recuperado após a morte da viúva Amélie. Ela tomou conta desse acervo. E no Brasil, nasceu em 1878, no estado do Amazonas, Zilda Gama, médium que foi antecessora de Chico Xavier. Ela recebia mensagens mediúnicas e chegou a psicografar uma obra do espírito de Vitor Hugo, que foi depois publicada pela Federação Espírita Brasileira. Também a nossa querida grande dama da educação, uma mulher à frente do seu tempo, Anália Franco, que nasceu em 1853. Espírita, professora, abolicionista, escritora, uma vida altamente produtiva. E como não falarmos também da nossa querida doutora Marlene Nobre, criadora do Portal de Luz, nascida em 1937, e que teve a sua vida dedicada ao ideal médico-espírita. Criou as associações médico-espíritas no Brasil e no mundo, criou e dirigiu também o jornal e a editora Folha Espírita, e nos seus 77 anos de vida, atuou como uma das maiores e principais lideranças do movimento espírita no nosso país. Todas essas mulheres, e tantas outras que nós não tivemos tempo de citar aqui, fortaleceram e divulgaram a sabedoria contida na nossa doutrina, com muito amor, com dedicação, enfrentando dificuldades, enfrentando preconceitos. E, enfim, Deus espera a cada novo dia que saibamos exercer os nossos papéis dentro da sociedade humana para a construção de um futuro melhor. Estejamos hoje como homens ou como mulheres, um mundo mais harmonioso, justo, onde todos nós saibamos amar e respeitar as diferenças entre cada um de nós.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Todos nós passamos por perrengues nessa vida, né? Das mais diversas formas. E cada um sabe onde o calo aperta, né? Como diz bem o velho ditado. Sentir a mesma dor do outro é impossível, claro. Vocês concordam? Penso eu, né? Mas podemos desenvolver a empatia, e isto não somente nos ajuda, como também é um grande serviço que prestamos à humanidade, pois todos se beneficiam quando quando nos damos aos outros, quando dedicamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Dia destes, eu fiz uma visita, né, a uma casa de repouso, eh, aqui na capital de São Paulo mesmo. Não se trata em absoluto de uma instituição, filantrópica, mas sim de uma empresa prestadora de serviços. Eu confesso que eu nunca havia deparado com tantos irmãos, tantas irmãs em situação de vulnerabilidade física e mental no mesmo espaço. Homens e mulheres de várias idades, que iam desde 50 e pouco até quase 100 anos. A maioria vítima de AVC, né, de acidente vascular cerebral e Alzheimer. Bom, eles estavam ali, né, enfim, pacientes, eh, e como se fosse realmente a casa deles. Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto chocada diante daqueles irmãozinhos, daquelas irmãzinhas tão dependentes, até mesmo, né, para auxiliá-los nas necessidades mais básicas. Eles precisavam de auxílio. E cada uma tinha uma história, cada é uma história de vida. Pais, mães, avós, tios, bisavós, enfim. E a quem cabe julgar? É muito comum que, diante dessa situação, sejamos levados a criticar, em primeiro lugar, a família. Afinal, por que não estão cuidando, né, desse familiar depois de tantos anos, né, que eles já se dedicaram, de tudo que eles já realizaram na vida? Não seria egoísmo? Ou, de outro lado, podemos pensar: ah, se este fulano, esta daí, está nessa situação, vivendo numa casa estranha, com pessoas que não são da família, só pode ser, né, coisa boa que não são, né? Porque nem a família aguentou. Bom, é por aí, né? E por aí vão as conjecturas, nem sempre responsáveis da nossa parte, e que muitas vezes, né, somos nós tentados, né, a dar trela na nossa ânsia de julgar os outros. Como estamos enganados? Nos dizemos cristãos, mas jamais o Mestre Jesus, né, agiria dessa forma. Vocês concordam? Todos se lembram, inclusive, da lição: não julgueis para não ser julgados. Para começar, qualquer um de nós pode vir a experimentar uma situação de limitação física ou mental, momentaneamente ou não momentânea, né? Estamos todos, na verdade, neste planeta de prova e expiação para evoluir. E para isso é inevitável que passarmos por provas e expiações que nós nem temos ideia, né, no dia de hoje. Porque apesar de sabermos que somos, né, colhemos aquilo que plantamos, mas qual de nós pode garantir, né, que não estará numa situação como esta? E é claro que ninguém,
né, quer ficar dependente, mas se evoluir, mas para que nós possamos evoluir, isto seja preciso, né, experimentar essa dependência dos outros para continuar vivendo, assim será. Nós desconhecemos os caminhos que a providência divina determina para nós como sendo o melhor caminho, o melhor trajeto. É difícil de entender, mas nós podemos afirmar com base nas obras de Chico, né, que nos deixou, principalmente a André Luiz, né, que por meio de Chico nos traz tantas histórias, tantas vivências, né, da alma humana, né, e das suas consequências, né, as consequências de seus comportamentos. Bom, e a gente sabe, né, que na Terra, né, quando nós temos limitações físicas, nos tempos finais da nossa existência, tem que haver e há uma razão forte. Porque quem de nós poderá garantir, né, se não será muito pior para o espírito, né, se ele desencarna rápido, qual seria a situação dele no baixo umbral, nas regiões das trevas? Pode ser que sejam situações lastimáveis, muito pior, né, do que a paralisia e do sofrimento quando estamos aqui encarnados, limitados fisicamente ou mentalmente, né? Vivendo e precisando dos cuidados de terceiros. Nós não temos essa competência para avaliar, né? Porque nós somos espíritos eternos. Bom, o espírito nessas condições, ele tem a oportunidade, ou seja, na condição de encarnado, né, e em sofrimento, ele tem condições, ele tem a oportunidade de dominar o seu orgulho, de aprender ao receber a atenção dos outros, né, desenvolver o sentido de gratidão. Pelo menos é o que se espera, né? Mesmo inconsciente, o espírito no subconsciente está recebendo esse tipo de moratória, né, que o aliviará de um mal, um sofrimento muito pior do que esse que ele está vivendo aqui na Terra. Nós espíritas sabemos disso, mas nem por isso é fácil, né, entender, embora seja a pura e cristalina verdade e muito coerente com a lei de ação e reação. Por isso é importante é importante desenvolver a empatia, né? Porque todos estão submetidos à mesma lei. Mas eu gostaria, assim, de finalizar o programa prestando um reconhecimento, assim, de carinho e gratidão às funcionárias, né, e funcionários dessa casa e de tantas outras do gênero, porque eles aprendem a desenvolver essa empatia, né? Com certeza, né? Por quê? Porque eles têm que levar esse trabalho no seu dia a dia, né? Compreendendo aquelas almas, né? Dando o que elas precisam naquele momento, não é mesmo? Eu acho assim que, no caso dessa entidade, dessa instituição, inclusive, a gente via, né, como que os funcionários, na maioria funcionárias, levavam essa instituição com leveza e humor, né? Até se divertindo com as travessuras daqueles, né, cujo juízo já não era tão perfeito assim. Profissionais admiráveis. Que Deus os abençoe. Bons, fiquemos aqui nesta reflexão, aprendamos, né, aprendamos a ver o outro, principalmente nesse estado
de sofrimento, de limitações, com este olhar de empatia, de compreensão, e vendo esses irmãos e irmãs espíritos eternos, espíritos que estão em evolução. Essa situação não é para sempre. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a seguinte pergunta que consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 27, que o Espírito Protetor Bernardin fez e explicou em Bordeaux em 1863. Dever-se-á por termo às provas do próximo, ou dever-se-á, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro! É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até onde vossas provas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou qual de vossos irmãos: não passarás daqui? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça havia aberto? Não digais, pois, quando virdes ferido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Porém, dizei antes: vejamos que meios o Pai misericordioso pôs ao meu alcance para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia, deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar
compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? De aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. E o Espírito Bernardin conclui as suas orientações. Resumindo, todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Amigas e amigos, os espíritos da codificação espírita, além de confirmarem que a verdadeira vida é a vida espiritual e que Deus é a inteligência suprema, causa de tudo que existe nos universos, então perguntamos: quem somos cada um de nós no estágio evolutivo que nos encontramos para nos julgarmos capazes de decidir se o espírito deve continuar encarnado ou desencarnado, apesar dos sofrimentos pelos quais passa por ora aqui na bendita Escola Terra? Vamos procurar sempre o nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual, para que um dia tenhamos o mérito de estar de volta à nossa origem em Deus, para ampliarmos um pouco a nossa capacidade de entender esta grandiosidade onde estamos inseridos, criada por Deus. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração, para que todos nós consigamos ampliar nossas tarefas solidárias, fraternas e caritativas em prol do próximo. Boas reflexões, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.